hoje nós vamos cobrir aqui o texto do capítulo 2, do 14 ao 26. Nós já fizemos a leitura, então eu vou lendo à medida que eu vou fazendo aqui essa breve exposição. Lembrando, meus irmãos, que o Tiago, esse Tiago aqui, essa carta, esse sujeito, o Tiago, ele é irmão de Jesus. Ele teve uma conversão tardia, ele foi um dos irmãos que recusou o ministério de Jesus, e depois somos informados por Paulo que Jesus apareceu ressurreto para ele, não é? E depois ele se tornou um membro bastante importante da igreja de Jerusalém. Tanto que nós temos lá no capítulo 15, aquele documento importante do primeiro concílio da igreja, em que ele que vai dar a palavra final. E muito do que nós vemos aqui na carta de Tiago, nós temos aquele conteúdo de Atos 15, o Sermão do Monte também, ele está muito presente aqui, né, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e também aquilo que nós chamamos de Magnificat, que é o Cântico de Maria no capítulo 1 de Lucas. Então, esses três textos, o Sermão do Monte, o Magnificat e o texto, aquele documento do Concílio de Jerusalém, ele aparece de forma muito presente aqui na carta de Tiago. A carta de Tiago, ela é uma carta produzida onde os irmãos passam por muita dificuldade. Se nós lembrarmos aqui, e já falamos isso logo na apresentação do texto, a igreja, ela sofreu uma perseguição dos judeus. Tanto que se você ler o capítulo 4, 5 e 6, os primeiros perseguidores da igreja não foi o Império Romano, foram os judeus de Jerusalém. E por conta de uma séria perseguição, os irmãos que faziam parte da igreja de Jerusalém foram perseguidos, e na morte de Estevão, o texto vai dizer para nós que todos, exceto os apóstolos, saíram de Jerusalém, não é? O Estevão foi morto a pedradas, e aqueles irmãos que estavam ali, eles fugiram, saíram de Jerusalém. E esses irmãos que saíram, eles estão enfrentando perseguição, e por conta da perseguição, alguns deles estão se apostatando da fé. O Tiago, ele escreve, ele produz esse documento nesse contexto, coisa aí que nós já discutimos, só estou lembrando os irmãos aí. No capítulo 1, a introdução, o Tiago vai demonstrar para nós que a perseguição, a aprovação, essa é a palavra que ele vai usar com mais frequência, ela é uma oportunidade para que nós busquemos no Senhor sabedoria. Por quê? No momento de uma acusação, de perseguição de qualquer ordem política, religiosa, moral, a tendência natural do ser humano é reagir na mesma moeda. E o Tiago vai dizer para nós que as dificuldades da vida não pode ser momento para que nós caiamos numa fossa moral. Para que isso não ocorra, porque a nossa natureza é inclinada ao pecado, a nossa natureza, ela é revanchista, não é? Nossa natureza, ela é vingativa. O Tiago, ele vai nos ensinar que nós precisamos pedir sabedoria a Deus, ok? E aí ele vem mostrando para nós que o pecado, ele é gerado devido à perseguição, ele é concebido, e quando nós reagimos de uma forma diferente daquilo que se espera, ou diferente daquilo que não se espera, né, do crente, do discípulo de Jesus, o pecado, então, ele é gerado. No segundo momento aí, mesmo no capítulo 1, ele vai dizer que nós devemos ser praticantes da palavra, e a figura que ele usa é a ideia de olhar no espelho, ok? Ele vai dizer que quem ouve a palavra pregada ou lida, e ele está se referindo àquela leitura que se fazia nas sinagogas, ele é um judeu, não é? Ele está dizendo, se você só ouve e não pratica, é como se você olhasse no espelho e aquilo caísse no esquecimento. E ele vem trabalhando essas questões, no finalzinho do capítulo 1, ele vai demonstrar para nós que existe uma verdadeira religião, e essa verdadeira religião, ele vai dizer para nós que ela é vista, percebida com o socorro, não é? Com a atitude prática. Esse texto eu estou só parafraseando aqui, mas eu vou lê-lo num dado momento aqui, ok? O que nós vamos trabalhar agora no capítulo 2? Já trabalhamos, né, no capítulo 2, do 1 ao 13, a ideia de acepção de pessoas. Acepção de pessoas, o Tiago vai dizer que é a mesma coisa do que cometer um assassinato, né? Lembra aqui na última vez que nós nos encontramos aqui para expor o texto, ele disse que você fazer acepção de pessoas, você está cometendo assassinato. Por quê? Uma pessoa, quando ela é podada, castrada, ela não tem a oportunidade de desenvolver os seus potenciais,
ela vai perdendo, né, a alegria de viver. Isso incorre num pecado classificado nos 10 mandamentos, é assassino. Então nós pensamos assim, eu nunca peguei numa arma e nunca matei ninguém. Ora, se nós fizermos acepção de pessoas em detrimento de outra pessoa que aos nossos olhos tem uma apresentação social melhor, então nós estamos cometendo adultério. Aliás, adultério ele cita também no texto, né? Ele compara o adultério e o assassino. Ele vai dizer que nós somos assassinos. Tudo isso foi tratado aqui, só estou relembrando, por conta desse tempo que nós passamos sem a exposição. Agora, do capítulo 2, do 14 ao 26, o Tiago ele vai provar escrituristicamente que a nossa fé, a salvação, ela é demonstrada por meio de obras. E aqui, meus irmãos, nós precisamos, antes de começar a fazer a exposição, lembrar que, por conta de um mau entendimento da reforma protestante, nós sempre ouvimos que nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Isso tem que ser entendido no contexto da reforma, não é? Por conta que a igreja foi se afastando da doutrina, alguns entendiam e ensinaram por conta do mau entendimento, uma hermenêutica complicada das escrituras, uma interpretação equivocada, de que as obras, elas eram essenciais para a salvação. E aí então os reformadores, eles se posicionaram demonstrando que não há obra que possa salvar. Não existe obra a não ser a de Cristo. Cristo morreu na cruz e nós somos salvos por meio pela obra vicária, substitutiva de Cristo. Então, o que você faz para ser salvo? Recebe Jesus como Salvador. O problema é que isso se enfatizou de uma maneira em que há um comodismo. Nós, por conta de uma má interpretação ou de uma má compreensão do contexto em que a reforma foi produzida, a igreja e muitos de nós entendemos que somos salvos pela fé e abandonamos as obras. E o Tiago vai provar aqui que não existe salvação sem obras. Isso pode causar um pouquinho de desassossego no nosso coração, não é? Mas o texto, ele é claro em mostrar o quê? Que necessariamente o salvo, ele produz obras. E aí então eu já começo a trabalhar aqui de uma forma introdutória que as boas obras, elas testemunham de uma fé genuína. Percebe? Você não é salvo, você não pratica boas obras para se salvar. Mas é impossível, segundo o Tiago, que você seja salvo se a tua salvação não se desdobrar em boas obras. Então são assuntos e discussões diferentes. Você é salvo por Jesus Cristo, mediante a fé. Só que essa fé, ela opera no pecador e ele então demonstra com boas obras. Percebe? É isso que, por exemplo, nós já discutimos aqui no capítulo 1, que eu, de alguma maneira, eu parafraseei aqui, verso 22 ao 27. Olha o que está escrito. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. E aí então ele arremata essa coisa toda no verso 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então esse capítulo 1 aqui, depois de tanta discussão, ele vai postular, ele vai concluir o texto, resumindo aqui que necessariamente a verdadeira religião, ela é demonstrada pelas ações. E aí então no capítulo 2, verso 14, ele vai provar
nesses versículos do 14 ao 26, tem algumas palavrinhas aí que vão dando o sabor teológico, algumas palavrinhas que são âncoras. Por exemplo, nós vamos encontrar aqui a palavra inútil, não pode salvar, ineficaz e morta. Então essas 4 palavrinhas, ou essas 4 expressões do apóstolo, do Tiago, elas vão demonstrar aqui que uma confissão de fé, que não redunda, que não termina, que não leva a uma boa obra, em benefício da comunidade, do outro, sendo sal da terra e luz do mundo, ela é uma fé falsa, ela é um engodo. A sua profissão de fé apenas, ela não justifica que você é salvo. E aí, irmãos, a questão toda é que o Tiago, ele está demonstrando para nós que confissão de fé sem obras é formalidade barata, religião vazia. Isso não quer dizer que confessar a fé, ela está fora do jogo, ela está descartada. Não é isso. A confissão de fé, ela é importante, mas o que prova, o que late da sua fé, é o tanto que você se envolve no reino de Deus. Isso, então, nos leva a concluir que o Tiago, ele não está interessado na relação fé e obras. Muitas das discussões, e eu sei aqui que nós temos muitos irmãos que estão antenados, buscando conhecimento teológico, escriturístico, e houve alguns irmãos aí que tentam promover ou promovem essa discussão de salvação pela fé e salvação pelas obras. Isso tem o seu lugar de colocação, isso tem a sua validade, mas fora do contexto, a discussão, ela traz mais perniciosidade, mais inoperância do que uma efetividade. E por conta dessas discussões, que nós não sabemos de onde vem, e por conta dessa publicidade de redes sociais, nós temos muitas pessoas que confessam Jesus como Senhor, e imaginam que são salvas, mas a única atividade que tem é uma discussão teológica no campo das ideias, mas nunca põe a mão na obra e nunca exerce o dom que Deus lhe entregou. Então a discussão de Tiago aqui não é a relação teológica, fé e obras, mas a necessidade de se compreender que fé e obras são indivisíveis. Não há possibilidade de você dissecar, separar, não há um dualismo, não há 2 corpos, fé e obra. As 2 coisas, elas se expressam, se mostram no contexto bíblico, ok? E aí então, dito isso daqui, de uma forma introdutória, recapitulando o que nós já estudamos, vamos então ao verso 14, onde começa a nossa discussão de hoje. Começa assim, 2,14. De que adianta, meus irmãos? Essas expressões eu procuro dar uma ênfase, né? Porque o Tiago, ele faz questão de colocar essa eloquência no texto. Ele podia escrever, de que adianta alguém dizer que tem fé? Essas expressões, de que adianta, meus irmãos, para ele provar que o fato de ser irmão, o que nos une como irmão, é a ideia da confessionalidade, mas também uma confessionalidade que redunda, que leva o outro a ter algum tipo de fé. Percebe? Então nós somos irmãos aqui no sentido de disposição da confessionalidade. Nós nos tornamos irmãos porque nós confessamos que Jesus é Deus, que também é homem encarnado, é Deus encarnado e morreu por nós. E essa confessionalidade, ela vai gerar em nós um desejo de trabalho, de usar os dons que recebemos em socorro de uma comunidade, em socorro de um irmão, percebe? Então essa ideia de que adianta, meus irmãos, aí eu leio de novo, alguém dizer que tem fé, se não tem obras, acaso pode a fé salvá-lo? Então você percebe que o Tiago, ele é muito explícito, ele é muito claro, e ele coloca aqui a questão, a tese que ele vai defender, qual é? Você diz que é salvo pela fé, muito bem, o que essa fé, ela produz em você? Em muitas pessoas, essa fé meramente intelectual, essa fé meramente da elucubração,
do pensamento, da reflexão, ela torna uma pessoa ainda mais antipática. Pessoas que decoram o credo, que sabe dizer e professar publicamente, num discurso como esse, a razão da sua fé, conhece todo o bojo sistemático da história da igreja, mas isso torna a pessoa muito mais antipática pela arrogância da exposição teológica do que uma harmonia entre a igreja. Algumas pessoas, nosso mundo público, explícito, digital, tem prazer em ir para as redes sociais e demonstrar um grande conhecimento, mas na verdade aquele conhecimento não tem desdobramento prático para a igreja, não tem nada de efetivo, de socorro, de compartilhamento, de companhia ao lado do irmão que trabalha. Então você percebe que o discurso sem a obra, ele é infrutífero. A palavra que o texto sempre vai usar aqui é inútil, não pode salvar, é ineficaz. E aí eu abro um parênteses aqui, irmãos, só para, não é um desabafo, mas também uma orientação pastoral. Mas você vai encontrar muita gente que tem um tom de voz adequado, que tem uma estética nas redes sociais bem elaborada, e ele vai te convencer a comprar um curso de confissão. O curso dele não é ruim, tem conteúdo, mas ele mesmo, a única coisa que ele sabe fazer é usar o conhecimento teológico para que ele possa vender os cursos. E não tem efetividade. Portanto, a questão não é o tanto que você sabe sobre a fé, mas o tanto que você sabe sobre a fé, e isso te leva a um dinamismo em benefício da igreja. Percebe? E eu quero mostrar aqui e recapitular com mais ênfase. Não é o tanto de teologia que você conhece, é o tanto que você conhece e te leva a um dinamismo em favor da comunidade que você serve. E isso é muito explícito no Sermão do Monte também. E aí você percebe aqui que o Tiago, ele inicia o seu argumento dizendo assim, que a ausência de obras indica também a ausência de fé. Como é que você prova que tem fé? Pelas obras. Como é que você diz sem palavras? Como é que você torna eloquente aquilo que você aprendeu? Por meio da mão na massa, por meio da efetividade, por meio da participação. E então o Tiago está dizendo que é impossível você afirmar você pode, você comprovar que você tem fé, se você não tem obras. A fé confessional, ela não pode salvar. E aí talvez você tenha pensado que nós cairíamos aqui numa incoerência. E se você não pensou, eu provoco esse tipo de pensamento. Porque há 15 dias atrás aqui, nós trouxemos alguns irmãos que participam agora do hall de membros dessa igreja, e nós perguntamos para eles, depois de um tempo, numa sala de aula, discutindo a razão da fé, sobre algumas questões importantes da fé. Aquilo chama confessionalidade. E a Bíblia nos ensina a fazer isso. Por exemplo, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, está escrito: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Está vendo? Basta apenas confessar publicamente. E o texto não para por aí. O próprio Jesus, o Paulo disse antes, o texto que eu li, Jesus ele diz agora na questão da ordem que eu estou colocando. Lucas capítulo 12, verso 8. Jesus diz: eu digo mais a vocês, todo aquele que confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos. Muito bem, está aqui comprovado publicamente, por meio de textos de Romanos, pela pena de Paulo, pela boca de Jesus, que nós precisamos confessar. É verdade, a confissão de fé, ela é importante. A confissão de fé, ela gera expectativa no outro, e o outro também desejará conhecer melhor a fé. Só que o Tiago e outros textos, ele vai dizer no capítulo 23, 24, que eu antecipo aqui, para corroborar com essa ideia de prática. Ele diz assim: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras,
e não apenas por fé. Então você percebe que o começo do meu argumento aqui é que está na comunidade que nós conhecemos, está na boca do povo, como se diz, que você é salvo pela fé. É verdade. Só que o Tiago está dizendo o quê? Que essa fé, ela é comprovada, ela é corroborada, ela é ratificada por meio de obra. Porque, como já diziam os antigos, falar, até papagaio fala. Não é? Só reproduz. É claro que isso tem um impacto, isso tem um didatismo, mas falar não é o suficiente. Então é claro que a fé confessional, ela não salva. Porque se a fé confessional, ela salvasse, ela seria a obra de confessar. Eu confessei, logo eu sou salvo. Percebe? A declaração pública, ela é seguida de uma atividade, de um dinamismo, de uma energia que te move. Para o Tiago, existe uma tragédia. E qual é a tragédia? É que muitos de nós, e nós aqui, eu não me refiro à contingência da primeira igreja batista em Itapevi. Nós aqui é da comunidade que se chama cristã. Para Tiago, a tragédia é que muitos alegam ter fé, mas não têm obras. E segundo o texto, não são salvas. A maioria dos crentes sequer acredita na teologia de Tiago. Essa não é uma teologia produzida por um pensador. Essa é uma teologia escriturística. Essa é uma teologia que nos chama a atenção de um tipo de obra que corrobora. E aí depois de superado o verso 14, ao 15 e o 16, o Tiago então começa a argumentar sobre a tese que levantou no verso 14. Diz assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe der nada, de que adianta isso? Os irmãos devem lembrar que o contexto de Tiago, os irmãos, eles por conta da perseguição, eles saíram de Jerusalém, eles foram habitar em outras regiões, e lá eles sofriam a perseguição do Estado também. E aí a crise econômica se asseverou. E aí eles precisavam de socorro. E muitos nesse contexto, eles diziam assim: nós vamos orar por você. E você que precisa de um pedaço de pão, e você que precisa de uma roupa, você vai ser socorrido. Então eles oravam e diziam: vá em paz, farte-se da bênção do Senhor, Deus é provedor. Você percebe que o discurso está correto, Deus é provedor. E já discutimos essa questão aqui anteriormente, dizemos que não há nenhum problema no discurso que o Tiago está demonstrando aqui. Eles têm uma confissão de fé ilibada, correta, irrepreensível. Não há problema na confissão de fé. Ele está dizendo aqui que dizer que o Senhor é provedor, isso é verdade. Qual é o erro teológico, escriturístico, de praxe, em dizer que Deus é supridor? Nenhum. Qual é o erro em dizer que Deus é poderoso para te socorrer? Nenhum. O que o Tiago está dizendo que é incoerente, se você tem como socorrer, se você tem como tomar uma atitude, você apenas orar e falar assim, vá em paz, que Deus vai te socorrer. O Tiago está demonstrando que esse tipo de fé, ele apenas dominou, que ele ocupa um espaço da reflexão, apenas um espaço intelectual. E o Evangelho, ele não é apenas uma proposta de mudança de pensamento. O Evangelho, ele é uma proposta de mudança holística. A ideia de mudança total do homem. O Evangelho todo para o homem todo. E aqui, irmãos, eu não estou advogando e nem trazendo aqui a baila da discussão, um assistencialismo. O assistencialismo, ele também é um problema, que coloca a dignidade da pessoa humana às margens. Uma pessoa que vive do assistencialismo é uma pessoa que não opera e não coopera e nunca cresce. Não é a questão de ser assistencialista, não é a questão de viver do Bolsa Família da Fé, não é isso, é a questão de participar um com o outro das necessidades. Então não confundam as coisas aqui, percebe? Não é um discurso político ou partidário aqui. O que o Tiago está dizendo para nós é que
ninguém pode ser aquecido ou alimentado com palavras ou discurso doutrinário. Irmãos, por mais bonito que seja um discurso, quando o estômago está vazio, não tem como enchê-lo com um poema, com uma declaração doutrinária. Não tem jeito. Quando se sente frio, quando tem necessidade do mais básico, um discurso, ele não vai resolver o teu problema. O que o Tiago está usando como modelo aqui, e a ideia de que precisa de roupas, é uma ideia de que para o judeu, e o Tiago ele é um judeu, a ideia de que necessidade de roupas está ligada a uma vergonha extrema. Andar nu para o Tiago e para toda essa comunidade judaica é uma vergonha extrema. Então não é só o caso de faltar roupa, mas é qualquer circunstância, qualquer impacto no momento da vida que alguém sofra, que o leve para uma ridicularização social. A pessoa ela está desprovida do mais básico, sentir-se envergonhado por estar nu, não apenas desprovido de roupa. A nudez aqui é uma metáfora da vergonha e do desamparo. E isso nós discutimos aqui há alguns dias atrás, que Deus entregou dons para cada um de nós aqui. E quando você é podado, quando a sua potencialidade é estancada e você não tem condições de trabalhar, é uma maneira de envergonhar-se, porque você pode fazer muito mais do que faz. É claro que todos nós temos um limite contingencial, todos nós temos uma habilidade, e quando você não usa a sua habilidade para a promoção do reino de Deus e da tua autossatisfação lícita, você também se envergonha, porque sempre acha que o outro que faz um trabalho é melhor do que você. Não é verdade. Você não precisa se medir com o outro, ou medir-se com o outro. Você tem potenciais, e você pode colocar a mão no arado. E Jesus diz, quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de seguir. E você pode fazer muito mais dentro daquilo que Deus te proporcionou. Então, necessidade de roupa é a ideia da indignidade, do desamparo, que ela tem uma série de desdobramento. E aí o verso 15 e 16, ele ainda diz, vai em paz depois da oração. Não é isso que ele diz? Olha, eu já orei, pode ir em paz, que você que está com fome, Deus vai dar o pão. Pode ir em paz, que você que está com frio, está desprovido de vestes, Deus vai te abençoar. Irmãos, eu não tenho dúvida de que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas a discussão do Tiago não é a capacidade de Deus de ser provedor. A discussão de Tiago é que o crente, ele não perde a oportunidade de dar. Percebe? A ideia do Tiago é que, tendo possibilidade, um crente, ele não a desperdiça. Porque no reino de Deus, Jesus já havia dito isso, é melhor dar do que receber. Então, quando não há esse prazer, o diagnóstico qual é? Que você não entendeu o reino de Deus, talvez você tenha uma confissão de fé. A ideia é de que sentir a alegria do Senhor, não pela miséria do outro, mas a alegria que brota do âmago da existência do crente, em ter o privilégio de contribuir na dignidade do outro. Entende o que ele quer dizer aqui? E aí então ele está dizendo que dizer que ter fé no Messias, que se tornou pobre por nós, sem ao menos sentir misericórdia pelo irmão necessitado, na verdade é um discurso vazio. E aí vamos caminhar para o verso 17. Assim também a fé, ele está argumentando, né, com o texto anterior, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Percebe? Se você tem esse discurso, eu sou salvo pela fé e não pelas obras. O Tiago ele diz assim, tá, mas você precisa explicar isso. É óbvio que nós não fazemos obras para ser salvo. E aqui acho que é a terceira vez que eu argumento essa questão aqui. Na reforma, já precisou discutir que você não compra um pedaço do céu com a sua moeda, já precisou discutir que você não alcança a graça, o favor, a misericórdia do Senhor, andando de joelhos, subindo uma escadaria, que você não ganha o reino de Deus comprando relíquia, água benta, investindo aqui ou ali. Não, o seu dinheiro não é investimento, ou você não tem condições de investir no reino de Deus. Essa é uma outra discussão. O que o Tiago está dizendo aqui, que aquele que diz que tem fé no Senhor, ele também necessariamente, ele tem uma fé viva, ativa, aquilo que é abrasivo, no sentido positivo da palavra, que abrasa, que queima em nós. Até usando aí um pensamento judaico,
quando em regiões desérticas, uma família tinha o privilégio de socorrer um peregrino nas suas viagens. Você tem que pensar que naqueles momentos, você não tem uma estrutura de shopping, não tem hotel. Então, um viajante no deserto, ou ele se socorre de alguém que tem misericórdia, ou então ele está perdido e mal pago. E quando uma família tinha o privilégio de socorrer alguém, um viajante, eles diziam assim: Deus nos abençoou, dando a oportunidade de cuidar de alguém que está peregrinando no deserto. É claro que essa questão precisa ser entendida no contexto. Você não vai sair aí fora e pegando todo mundo levando para sua casa. Não é isso. Nós temos o quê? Inteligência suficiente para discutir essa questão e entender o que o texto quer dizer. Mas agora, no verso 17, o texto é claro. Assim também, a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, ela está morta. Não há possibilidade. Se você tem fé e não tem obras, de algum tipo de obra, a sua fé, ela é morta, ela é inoperante. Fé e orações, quando elas são acompanhadas de ações, elas são o quê? Frutíferas. Você está abençoando alguém, mas quando não, elas são meras formalidades. Irmãos, e nós conhecemos o show pirotécnico da fé. Nós conhecemos a estética do show gospel, por exemplo. Alguns oram com um tom de voz que nos levam à emoção, ao emocionalismo. Mudam o tom de voz, tem todo um comportamento de imposição, de câmera, luzes, e toda uma questão estética, e oram tão bonito, né, que falam nomes de Deus que a gente sequer imaginaria. Mudam, soberano, Senhor. Meu, esse cara ora, hein? Mas na verdade, irmãos, né, esse tipo de oração, se ela não tiver uma atitude de misericórdia, de socorro prático, essa fé é inoperante. Essa fé, ela é mera formalidade. Ela é uma fé que não produz nada para o reino de Deus. E aí, caminhando aqui, o verso 18, o Tiago diz assim: mas alguém dirá, essa ideia de escrever, ela tem um método, né? Vocês não precisam decorar isso aqui, é só uma questão que aparece na Bíblia. Ela chama diatribe. O que é isso? Quando alguém está escrevendo, como não tem ninguém para ele discutir, ele cria um opositor. É como se alguém estivesse falando com ele. É uma metodologia que aparece toda hora na Bíblia. Então, é como se alguém estivesse dizendo assim, tudo bem, Tiago, então mostre, para mim o Tiago está dizendo, mostre a sua fé sem obras. Ele está discutindo com um interlocutor imaginário. O que ele está dizendo é que a confissão de fé, ela é subjetiva. Não há como você concluir com os olhos humanos que a confissão de fé, ela é verdadeira. Ainda que ela nos emocione, ainda que ela seja importante, e volto a repetir aqui, né? Nós fizemos isso aqui há pouco tempo, não estou descartando, e o Tiago não está dizendo que isso não é necessário, é importante, faz parte do didatismo da igreja, mas ela sozinha, ela não tem efeito. O que o Tiago está dizendo que confissão de fé é subjetiva no sentido de que, quando eu estou dizendo aqui alguma coisa sobre a fé, ela é subjetiva porque eu não tenho certeza de que o que você está falando, de fato, é verdade para você. Eu não tenho certeza, não tenho um mecanismo, não tenho uma tabela, não tenho uma ferramenta para avaliar se aquilo que você está falando é verdade. O meio de constatação da comunidade que aquilo é de fato verídico é traduzido em obras. Por isso que a confissão sem a consequente obra, ela é apenas uma confissão vazia, ela é subjetiva. A confissão de fé seguida por obra, ela é objetiva. Porque isso redunda, porque isso leva, porque isso termina aquilo. Percebe? Então, meus irmãos, que o Espírito de Deus sopre no coração de cada um de nós o desejo de ser sal da terra e luz do mundo. E aqui é muito importante deixar claro que é importante que você participe das ações sociais da igreja, é importante e muito bem-vindo que você participe dos ministérios, mas o Tiago não está limitando as suas obras ao grupo da igreja que você participe. É claro que há uma honestidade em oferecer
e trabalhar com os dons na comunidade em que te apoia. E aí não é fazendo uma propaganda em benefício próprio, mas é aqui, irmãos, que os irmãos oram por você. É aqui que alguém vai te visitar. É aqui que você celebra a ceia. É aqui que você ouve uma palavra. É aqui que você é disciplinado. É aqui que você é confrontado. É aqui que você aprende e cresce. Então, evidentemente que você pode servir enquanto você trabalha por aí, você sai, mas na união e na comunhão dos santos, você mostra também uma atitude de gratidão, porque é aqui que você é pastoreado, é aqui que você é conduzido, é aqui que você aprende. Então, ele não está demonstrando que você tem que necessariamente fazer isso nos limites da tua comunidade. Isso é uma natureza do crente, isso é uma praxe, isso é uma naturalidade. Mas é claro, a igreja se organiza para te oferecer oportunidade para você demonstrar que a sua fé, que a sua confessionalidade, ela é verdadeira, que ela corresponde, que ela está alinhada com o texto bíblico. Por isso que a gente leu aqui no verso 18, a confissão ela é subjetiva, mas seguida de obras ela é objetiva. A fé genuína, ela é inseparável das obras. Para Tiago, a fé não pode ser reduzida à confiança, à ortodoxia. A ideia de ortodoxia, a palavra orto, né? Ela vem de uma de dureza, de rigidez. Pronto, quando você vai, por exemplo, uma especialidade médica, para cuidar dos ossos, para ver os ossos, você vai no ortopedista, porque a ideia de orto, a ideia de dureza, de rigidez. Então, o que é uma ortodoxia? É alguma coisa rígida, né? Doxa tem a ideia de louvor, mas também tem de opinião, ou de doutrina. Então, a doutrina ela é rígida, ela não pode mudar. Qual doutrina que não muda? Jesus é homem, Jesus é Deus, Deus é onisciente, nós somos pecadores. Essas doutrinas, elas são ortodoxas. E nós precisamos ser assertivos, contundentes aqui. Por isso que você é conduzido por uma sala, por isso que as pregações, elas contêm todo esse arcabouço teológico e turístico. Então, ela tem uma ortodoxia, ela tem uma confissão de fé, mas essa confissão de fé, ela não é o último estágio, ela é acompanhada. Para Tiago, a fé floresce por meio das obras. Verso 19. Você crê que existe um só Deus? É uma pergunta, não é o sujeito que ele colocou aí para dialogar? Ele está dizendo, você crê que Deus é um só? Qual é a confissão de fé correta? Sim, eu creio, não há outro Deus. Se alguém argumentar, existem dois senhores, dois deuses, então a ortodoxia, ela está ferida. Você não pode ser chamado de irmão, porque a nossa fé não combina. Não é questão de uma desavença, uma briga social, sociológica, religiosa. É questão de confissão. Você crê que existe um único Deus? Está registrado aqui no verso 19. É uma pergunta. Aí, naturalmente, aquele que está contrapondo ele responderia, o texto não diz, porque já está subentendido, não é? É uma pergunta retórica. Ele diz assim, muito bem, você crê, muito bem, essa é a palavra dele aqui. Aí ele diz, até mesmo os demônios creem. E aí, irmãos, ele entra de sola. Ele está dizendo que o diabo também acerta. Os demônios também têm uma confissão de fé, e eles não erram na confissão de fé. Os demônios sabem que há um único Deus. E o Tiago, ele fere, não é? Ele está te comparando, ou a mim, ou a todos nós, dizendo assim, ó, você tem uma declaração de fé, ela não está errada, ela está correta. Você crê que existe um único Deus? Sim. Olha o diabo aqui, ó, ele também crê. Só que tem uma diferença. E aí você pode imaginar que a diferença é em prol de cada um de nós. Mas não. O argumento de Tiago, entre aspas, muito grande, é em prol do diabo, dos demônios. Porque ele diz, e eu repito aqui, ó, 19, alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre as suas obras e eu lhe mostrarei a minha fé. Aí o 19, você crê que existe um Deus? Sim, em uníssono, não é? Muito bem, até mesmo os diabos creem. Só que ele termina, só que a crença do diabo os leva a tremer. Eles tremem, porque sabem que só tem um Deus. Eles tremem
tremem, eles reagem. E tem uma tradução mais livre, que o autor diz assim, que eles arrepiam o cabelo de medo diante de Deus, porque não há como negar que há um único Deus. Tanto que quando nós lemos o texto, por exemplo, de Mateus capítulo 8, verso 29, o que nós lemos lá? Jesus vem do lugar chamado de Cafarnaum, ele passa pelo lago de Cafarnaum, quando ele chega num lugar chamado Genezaré, lá tem uma pessoa ou duas pessoas totalmente possuída, desgovernada ou governada pelo diabo. Quando Jesus põe o pé naquele lugar chamado Genezaré, aqueles demônios ou aquele demônio que está possuindo, dominando a mente do sujeito ali, eles dizem exatamente assim: vieste nos atormentar antes do tempo, Jesus, filho de Davi. E aí Jesus o expulsa. Mas a questão toda aqui é que os demônios não erram a teologia. Eles sabem que Jesus é Deus e pedem por misericórdia e clemência, achando que aquele momento seria o momento de tormento eterno, porque eles serão lançados no lago de fogo nos últimos tempos, ou no último dia, conforme Apocalipse verso 20, capítulo 10. E quando eles veem Jesus chegando em Genezaré, ou em Gadara, melhor dizendo, eles então reclamam, clamam e reclamam. Não está no tempo ainda. E aí o Tiago está dizendo que os demônios confessam e têm uma atitude, ainda que desespero, mas aquele que diz ser crente, confessam, mas não produzem nada, é incoerente. Nesse aspecto, até o diabo é coerente, porque eles tremem. Mas aquele que confessa que Jesus é o Senhor, e não tem nenhum produto, nenhuma obra, nada, é um marasmo espiritual a sua vida em relação a obras, ele está dizendo que você é totalmente apático. Não adianta ser monoteísta, não adianta crer no único Deus. Os demônios também creem intelectualmente na existência de um único Deus. Então isso não significa ser crente salvo. Tiago está dizendo que os crentes nominais, eles são piores do que os demônios. Irmãos, isso aqui é pesado demais. Isso daqui, ele deve ferir o nosso ego, não no sentido de nos tornarmos egocêntricos, mas a palavra de Deus nos machucar a tal modo de que nós precisamos produzir alguma coisa para o reino de Deus, não para conquistar, mas para demonstrar que somos salvos pela graça de Deus. Eu não sei se sentir muito é a palavra correta, mas muitas vezes nós somos muito românticos em relação ao Evangelho, porque nós não aprendemos a Bíblia sistematicamente, irmãos. Nós aprendemos textos isolados, e na caixinha de promessa, você nunca vai encontrar um texto que vai dizer que, entre aspas, grandona aqui, para que ninguém pegue fora do contexto, que o diabo em algum momento é melhor do que você. Você nunca vai encontrar isso saindo da boca de um motivacional. Você nunca vai encontrar isso numa caixinha de promessa. Você nunca vai encontrar isso numa leitura ou num devocional vindo de alguém num dia de manhã. Não estou dizendo que tudo isso não tem o seu valor ou algum valor, mas o que nós estamos lendo de forma sistemática é que o Tiago está mostrando que a verdadeira fé, ela produz alguma coisa, porque até o diabo, ele produz, até os demônios produzem. Os demônios estremecem diante de Deus, mas alguns professam a fé, conhecem a cartilha, sabe tudo sobre os dogmas, a ortodoxia, mas são inoperantes. E aí o Tiago, como bom servo de Deus, ele começa no verso 20 dizendo: insensato. O que é insensato? Insensato é a qualidade, ou tem a qualidade da insensatez. Mudou muita coisa, né? O sensato, ele se comporta com insensatez. É a falta de bom senso. É uma ideia de que uma coisa dita não está combinando com uma outra coisa vivida. Ou vice-versa. O insensato, ele não tem um tirocínio, ele não interpreta a vida, ele não anda de acordo com aquilo que ele diz. É claro que ninguém aqui tem uma vida totalmente alinhada com o discurso. Nós não temos essa condição, essa capacidade. Mas minimamente o Tiago está dizendo que quando há uma profissão de fé,
quando você conhece o bojo doutrinário, mas você não tem nenhuma obra que tenha validade ou que valide isso, ele está dizendo, você é insensato, porque você diz que tem fé, mas ela não é comprovada. E aí eu continuo, verso 20, insensato. O insensato é uma exclamação vinda diretamente ou objetivamente, necessariamente, depois da comparação com as obras dos diabos tremerem. Insensato dos demônios. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Verso 21, não é isso? Eu leio do 21 ao 24. Insensato, quer certificar-se que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Nosso antepassado, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas por fé. Percebe? As obras justificam. E eu volto ao argumento importante. A obra que justifica não é a obra para salvar. A justificação aqui não é uma justificação de onde vem a tua salvação. Ela é uma justificação porque o teu ato de misericórdia demonstra que você crê fielmente naquilo. E aí deixa eu trabalhar um pouquinho melhor essa questão aqui. O Tiago, agora aqui, ele vai tomar dois personagens. Ele vai de um extremo ao outro. Eu só li o primeiro. Ele usa primeiro o Abraão, demonstrando que o Abraão, ele só foi declarado homem justo quando ele de fato foi sacrificar o seu filho. Antes, no capítulo 12, 13 e 14 de Gênesis, ele havia sido dito, ele foi dizer, Abraão é justo, mas justificado foi só no capítulo 15, ou a posteriori, quando ele de fato teve uma obra. Ele não foi declarado justificado antes, porque ele tinha fé, mas ainda faltava a obra, é o que o texto está dizendo. E vocês sabem que o Abraão, ele viveu antes da lei. A lei veio com Moisés no deserto, ele está muito anterior à lei, demonstrando que não é possível que se tenha salvação observando a lei como um mérito. O que o texto está dizendo aqui, o Abraão, ele tem fé em Deus, mas essa justificação foi quando ele colocou em prática. O Tiago, ele está argumentando aqui, e ele faz essa conexão de fé e obras. Ele busca aqui na história dois personagens que vai do extremo. Um é o Abraão, o outro é a Raabe, que nós já vamos ler sobre ela. O Abraão e a Raabe, eles estão em extremos opostos, um para cá e o outro para lá. Mas é isso que ele usa para demonstrar que a justificação pelas obras vale para ambos. Um homem do quilate de fé do Abraão e para uma mulher que era uma prostituta antes de ser justificada. Não é que um é o patriarca e a outra é uma desconhecida, pagã, prostituta. Não, a mesma coisa para os dois. A fé que salva é uma fé que produz obras. Não há distinção entre fé e obras. Elas andam, elas operam juntas. Como eu já li o verso 21 a 24, então eu só cito alguma coisa aqui do Abraão. O texto do capítulo 21, verso 21 a 24, está nos ensinando que a ideia da justificação é andar de acordo com o padrão de Deus, observar a lei no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, a ideia é de que essa justificação, ela nos conforma ao padrão de Jesus Cristo, que necessariamente fazia obras. Ele, inclusive, ensinou isso no Sermão do Monte, não é? Ser o sal da terra, a luz do mundo. Ele disse para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Percebe? A nossa justificação diante de Deus, ela não acontece senão quando ela é corroborada a nossa fé por meio das obras. É o que o texto está dizendo para nós. Ou seja, ser justificado por Jesus é ter uma vida útil, prazerosa, fecunda na presença de Deus.
E aí o verso 24, onde eu terminei de ler aqui, o texto diz que uma pessoa é justificada por obras. Você percebe, meus irmãos, que quando nós estamos lendo um texto, ou quando nós estamos discutindo sobre a relação fé e obras, obrigado, irmãos, né? Aqui, ó. Você está justificado pela sua obra. Está vendo como é didático, irmãos, né? Ele corroborou aqui. Obrigado, Davi. Muito bem. Então, nós vamos ver no texto que a ideia da confissão de fé, a ideia é que quando você diz alguma coisa, ela é subjetiva, como eu já disse aqui, e o texto ele é claro em dizer que uma pessoa é justificada por obras. E aí cai por terra aquele pensamento, né, inoperante, inócuo, dizendo assim, eu sou salvo pela fé. É verdade, irmão, mas que tipo de fé você está declarando? Irmãos, essa teologia de Tiago, ela não é muito bem vista, muito bem quista por uma comunidade de religiosos, porque é muito mais fácil discursar do que fazer. E todos nós, o discurso, ele traz mais ibope. O discurso, ele traz um ar de uma certa santidade, até uma serenidade na maneira de colocar, mas o que comprova é a participação no socorro, no avanço do reino de Deus. É o que ele está dizendo aqui no verso 24, e eu leio de novo. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas por fé. Lembra que a discussão aqui não é que nós fazemos obras para ser salvo, mas porque nós temos uma obra que nos salvou, nós também temos obras do socorro e da misericórdia. O Abraão, ele foi uma testemunha viva. A fé, o texto diz para nós que ela é aperfeiçoada. Essa palavra aperfeiçoada é uma ideia de madureza. A ideia de que uma fruta, ela atingiu o seu nível, o seu potencial de ser saboreada. A ideia de uma árvore que cresceu, que produziu uma fruta, ela nasceu verde, mas agora ela amadureceu. Agora ela está no ponto, é isso que ele está dizendo. A fé, ela é aperfeiçoada, ela está madura, agora ela gera ações. Não é uma fé mais obras, é uma fé e obras. Não é uma coisa mais outra, isso mais isso dá aquilo. Não é uma conta da lógica, da matemática, 1 mais 1, 2, não é isso. A ideia é que uma coisa não vive sem a outra. Ela é aperfeiçoada. E aí alguém pode dizer, o Paulo nunca ensinou isso. Bom, basta ler o texto. Gálatas, por exemplo, capítulo 5, verso 6, está escrito, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Cadê a palavra obras aqui? Ela não está aqui, mas uma fé que atua pelo amor. Você não tem a palavra obra, mas a atuação, ela tem uma ideia de um verbo, de alguma coisa que gera. O amor, ele é demonstrado por aquilo que atua, que opera, que faz. E aí então o texto quer dizer que no caso de Abraão, as obras ela demonstrou que ele estava disposto a sacrificar aquilo que era mais precioso, que era o filho dele. Deus havia prometido que por meio do filho de Abraão haveria uma grande multidão. E você sabe o que aconteceu no meio do caminho. O pai da fé vacilou na fé e teve um probleminha no meio do caminho com a outra mulher. Teve um outro filho, porque ele mesmo, no meio do caminho, deu uma titubeada. Mas mesmo assim, a promessa, ela caminhou. E agora, quando o filho estava adulto, e ele via a possibilidade do cumprimento, Deus disse, agora sacrifica. E ele teve coragem, por meio das obras, e o texto diz que, em Hebreus, que ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Como Deus não aceita sacrifício humano, na hora de descer o cutelo, Deus disse, basta. E aí o texto diz que ele foi justificado nesse momento. Verso 25, caminhando para o final, o texto diz, caso semelhante, é óbvio, o que é caso semelhante? O que ele acabou de dizer do Abraão, ele quer demonstrar para uma mulher chamada Raabe. Quem foi a Raabe? A Raabe, uma mulher que atuava vendendo o seu corpo numa comunidade, uma nação pagã, ela ouviu que um povo saiu do Egito e fizeram muitas maravilhas, ou desfrutaram de maravilhas, por meio da obra de Deus.
e ela creu, sem ver. E quando esse povo, ou os espias chegaram na terra prometida, ela arriscou a vida para salvar esse povo. O que é isso se não obra? Então, a ideia do texto, e aí eu leio aqui o verso 25, caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Percebe a ironia do texto de Tiago? Ele fala, sabe o Abraão? Todo mundo sabe, o pai da fé. Mas também a Raabe, uma prostituta. Ele vai aos extremos. Nenhum nem outro. Nem aquele que é o exemplo de fé, nem aquela que é debochadamente excluída. Tanto a prostituta quanto o Abraão, ambos foram salvos por meio da obra, porque tiveram fé, realizaram obras. Essa Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Então, o que o texto quer dizer para nós é que tanto um quanto o outro, não há questão aqui de esse é assim, o outro é de outro jeito. Todos somos salvos pela fé demonstrada pelas obras. E aí então o Tiago, ele termina o texto com essa metáfora, verso 26. Assim, ele conclui, uma continha, ele passa a régua, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. O que Tiago quer dizer aqui é que a vida, ela está acontecendo quando corpo e espírito estão operando. A morte não é aniquilamento do corpo e do espírito, é a separação. O conceito de morte é separação. O corpo fica inerte. Não é um aniquilamento. Tem toda uma questão teológica imbuída aí. Mas o que o Tiago está dizendo para nós é que um projeto arquitetônico não levanta uma casa. Você pode ir no arquiteto, no engenheiro, no projetista, sei lá onde. Ele vai desenhar para você o projeto arquitetônico. Mas o projeto, ele não levanta a casa. Tem que pôr a mão na massa. Uma receita de comida não mata a fome. Palavra sem ação não tem valor. Fé sem obra não tem nenhuma validade. A fé, ela leva algum tipo de obra da misericórdia, do socorro, do auxílio para o outro. Concluímos aqui, recapitulando, que ele dá 3 exemplos: os dos demônios que tremem, de Abraão que dispôs o que era mais precioso, e de Raabe que se arriscou. Talvez você não encaixe aqui nenhuma categoria, mas em algum momento você é constrangido por tamanha graça que te salvou e você é levado a fazer obras. Tanto Tiago como Paulo, eles não são contraditórios, eles são complementares. O argumento de Tiago, ele defende, ele leva a crer que a fé, ela leva a obra. E o Paulo está demonstrando que a fé que nos salva é a fé no sacrifício de Jesus, que necessariamente nos leva à obra. Jesus, ele disse isso no capítulo 5 de Mateus. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Irmãos, a igreja testemunhou e nós choramos de alegria quando nós fizemos aqui o nosso momento de confessionalidade, mas o mundo não ouviu. Eles vão ver a nossa fé pelas boas obras. Isso não significa que você é o salvador do mundo. Não é você que vai salvar o mundo por meio das suas obras, mas elas denunciam, declaram de forma explícita que você é salvo por Jesus. Eu termino aqui reproduzindo a voz de um pastor japonês. Ele disse alguma coisa assim: li em um livro que um homem chamado Cristo passou por essa terra fazendo o bem. É muito desconcertante para mim que tão facilmente me satisfaça em apenas passar por essa terra. Que o Espírito de Deus nos leve a estender as mãos, não apenas para oferecer, mas também para desfrutar das boas obras dos salvos. Quando nós falamos de boas obras, não quer dizer que você está somente oferecendo um socorro, mas também que veja no outro que está disposto a te tirar da angústia por meio de boas obras. É uma via de mão dupla, porque muitos de nós achamos que Deus vai fazer um milagre extraordinário, mas quantas vezes o milagre extraordinário está na obra do outro que nos socorre o tempo todo. No reino de Deus é assim, é um trocar de misericórdia, de bênção. Um socorre o outro,
O bom é que também eu sou o outro do um. Que Deus nos ajude a socorrer e ser socorrido, para testemunhar para o mundo que nós somos salvos pela fé em Jesus. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela tua bondade e graça, pela maneira em que o Senhor realizou a obra do Calvário, pelo dom da vida e da eternidade, e que o Senhor gere em nós a alegria de participar, não da salvação eterna daqueles que estão conosco, daqueles que estão nas adjacências ou que encontramos na vida, mas também possamos salvá-los, salvar da angústia, do desespero, da falta de comida, da falta de alimento, da falta de uma palavra, da falta de um bom caminho de orientação ou com a orientação. Que o Senhor nos dê, Pai, os dons e que tenhamos alegria para ratificar a nossa fé no Senhor. Que a nossa fé não seja uma declaração, mas ela se transforme numa ação para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.